Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje, a história é um pouco diferente. E se uma entidade te seguisse desde quando você era criança? O que faria? Se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. A primeira vez que eu o vi foi depois da festa de aniversário do meu pai. Os amigos deles todos estavam lá, e eu estava usando um vestido amarelo novinho. Com apenas 5 anos, eu era a estrela da festa. E acho que não havia uma única pessoa ali que não tivesse parado para me encher de elogios. Minha mãe estava ocupada garantindo que todos estivessem confortáveis e com os copos cheios. Enquanto isso, afastava meu pai toda vez que ele tentava ajudar. Meu pai normalmente era um homem quieto, mas havia duas coisas que o faziam se iluminar: sua família e música, especialmente sua banda favorita, The Killers. Ele tinha até a coleção completa deles em vinil. Sempre me pegava no braço e me apertava em um grande abraço enquanto cantávamos juntos acompanhando os discos. Hot Fuzz era a trilha sonora daquela noite, e a primeira música começou a tocar justamente quando nos sentamos para comer. Tudo passou da alegria ao horror quando meu pai de repente levou a mão ao peito e caiu morto, duro como pedra, dentro da entrada, uma sopa de tomate recém-servida. Eu estava sentado ao lado dele, bem na direção do respingo quando ele tombou sobre o líquido espesso. Mr. Brightside tinha acabado de começar, e o toca-discos foi esbarrado durante o caos. Só me lembro de encarar seu corpo sem vida, coberto pelo líquido grosso, em choque e tristeza, enquanto a música começava a falhar. Como isso acabou assim? Como isso acabou assim? Como isso acabou assim? Uma pergunta repetida várias vezes que tinha uma resposta muito simples e deprimente. Um ataque cardíaco massivo e repentino. Mais tarde, eu estava no meu quarto, sentada na cama, com meu vestido antes brilhante e ensolarado, agora manchado para sempre por uma mistura grossa de vermelho e laranja. Algo se moveu pelo canto do meu olho. Eu conseguia vê-lo no espelho da cômoda. Por um instante, minha tristeza foi interrompida enquanto eu tentava focar no que era aquilo. Uma sombra escura estava no espelho. Era pouco mais que uma silhueta, quase totalmente desprovida de traços. Contra o fundo do quarto mal iluminado, parecia um vazio em forma humana, um lugar onde luz ia para morrer. As únicas coisas que se destacavam eram um sorriso caricatural de dentes brancos e perfeitos, absurdamente grandes, suspenso abaixo de 2 olhos negros, brilhantes e pequenos. Meu coração saltou para a garganta e me virei rapidamente. Não havia nada lá. Virei-me devagar novamente e olhei para o espelho. A sombra estava agora sentada ao lado da minha cama, elevando-se sobre meu pequeno corpo e olhando diretamente para meus olhos. Eu gritei e corri. Minha mãe passou o resto da noite consolando uma garotinha histérica. Ela ouviu choros incoerentes sobre um monstro preto com dentes engraçados, mas não levou a sério. Posso culpá-la? Ela estava lidando com a perca do marido, e como descobriria mais tarde, tinha sua própria surpresa que tornava os acontecimentos daquela noite ainda mais devastadores. Ela não tinha espaço na mente para bicho-papões. Os acontecimentos da morte do meu pai, e tudo que veio depois, tornaram-se uma memória terrível e nebulosa. A figura escura do espelho virou uma espécie de criatura mitológica em minha mente. Estranha demais para ser real, mas ao mesmo tempo real demais. Aquela noite e The Killers ficaram permanentemente ligados para mim. Com o tempo, comecei até a chamar a figura pelo nome da música, Sr. Brightside. Claro, apenas para mim mesmo. Eu jamais ousaria mencioná-lo para outra pessoa. A próxima vez que eu vi foi quando eu tinha 13 anos. Meu irmãozinho Jimmy tinha 7 anos naquela época, e sendo uma irmã mais velha, típica, eu não o suportava. Cada pergunta, cada hora de hiperatividade, o jeito que ele nunca parava de falar, tudo me irritava. Ele até insistia em me chamar pelo apelido que eu odiava, por mais que eu dissesse que meu nome era Regina e não Reg. Olhando para trás, tudo isso parece tão pequeno e insignificante. Na época, porém, era demais para minha mente adolescente em formação. Estávamos no ônibus voltando para casa. Era um dia bonito, e Jimmy estava me irritando menos do que o normal. Reg, me deixa sentar na janela, tá? Perguntou enquanto pulava para o assento. Tanto faz, respondi, revirando os olhos. O Henry vai a um parque amanhã com outro amigo, mas eles não me convidaram. Nem ligo porque lá é chato. Ele disse que dá medo, mas eu não acho. Se você tiver um palhaço. Tem uma entrada na montanha-russa que confere os ingressos. Palhaços não são engraçados. Ei, Reg? Claro, respondi, colocando os fones de ouvido. Era uma história típica do Jimmy. Uma viagem sem destino. Eu sabia que a janela logo capturaria sua atenção e ele ficaria quieto pelo resto do caminho.
Então ele gritou: Harry! Ignorei. Harry! Suspirei e ergui os olhos para mandar ele calar a boca. Então vi o que ele estava apontando. Do outro lado da estrada havia um acidente. Uma batida envolvendo pelo menos 8 carros. Fumaças, fogo, pessoas gritando, o tipo de coisa que só se vê no jornal da noite. Minha boca ficou aberta. Jimmy começou a fungar. Sem pensar, puxei-o para perto e virei seu rosto para longe da cena. Passamos o resto da viagem em silêncio. Quando finalmente chegamos em casa, levei Jimmy para o meu quarto. Ele ainda estava tremendo. Sentei-o na cama, então as comportas se abriram. Ele chorou e chorou. Aquilo era demais para sua mente infantil. Eu apenas o abracei até ele dormir. Quando ouvi seu ronco suave, fui até o banheiro. Olhei no espelho e percebi que eu também tinha chorado. Eu tinha começado a usar maquiagem havia pouco tempo. Agora, ela escorria pelo meu rosto. Eu parecia um palhaço, sorrindo falsamente através de uma máscara grotesca. Então um sentimento escuro tomou conta de mim. O som de Mr. Brightside pulando começou a tocar na minha cabeça repetidamente. Eu me sentia enlouquecendo. Não sabia por quê. Foi então que notei que a luz do meu quarto não aparecia mais atrás de mim. Ela estava sendo bloqueada por uma enorme escuridão. Uma figura negra, inconfundível. A mesma que eu jamais poderia esquecer. Eu congelei. No espelho, vi a criatura se abaixar. Sua cabeça surgia acima da moldura da porta. Um olho negro fixou-se em mim. Senti-me como um cordeiro indo para o abate. Ela se abaixou ainda mais e começou a se aproximar. Eu só conseguia observar, convencida de que iria morrer. Reg? Disse uma voz suave atrás de mim. Pisquei. Quando abri os olhos, o encanto se quebrou. Era Jimmy. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados. Corri até ele. Jim, você tá bem? Reg? Sua voz tremia. Por que tinha um homem no seu banheiro? Vi o Sr. Brightside muitas outras vezes depois disso. Não apenas eu, mas Jimmy também. Ele estava lá quando perdemos nossa avó. Estava lá quando o cachorro da família morreu. Inferno. Ele até apareceu quando meu primeiro namorado terminou comigo. Ele nunca esteve preso ao espelho, como imaginava. Eu o encontrava nos lugares mais estranhos. Na rua, sobre telhados ou sentado do outro lado do corredor no ônibus. Ele apenas me observava. Tentava sustentar seu olhar, mostrar que não tinha medo dele. Mas ele estava ficando mais forte. E a cada aparição, um pouco mais ousado. Cada vez mais, sempre que eu me sentia triste, ele surgia. Era uma tortura. Ele me fez ter medo do próprio medo, da simples ideia de estar vulnerável. Minha estratégia passou a ser agir como um robô. Não apenas evitar sentimentos negativos, mas também os positivos. O que sobe precisa descer, eu pensava. Para nunca descer, eu precisava permanecer sempre no mesmo nível. Gostaria de dizer que funcionou melhor do que realmente funcionou. Para piorar as coisas, Jimmy também começou a vê-lo. De uma forma estranha, isso nos ajudou a nos aproximar e permanecer próximos enquanto crescíamos. Nunca contamos a ninguém sobre ele, mas mantínhamos registros. Chegamos até a criar uma espécie de diário digital compartilhado para anotar quando o víamos, onde aparecia, quão perto tinha chegado e qualquer outra observação. Agora, escrevendo sobre isso, quase parece uma aventura. Mas não era assim que parecia na época. Era sobrevivência. As coisas continuaram basicamente assim até eu completar 18 anos. Eu estava em uma festa numa casa, depois de uma semana particularmente estressante. Fazia algum tempo que eu não via o Sr. Brightside. Então, pela primeira vez, aquilo era apenas estresse humano normal. Então o DJ colocou uma música dos The Killers. Eu estava me divertindo até naquele momento. Mas assim que eu ouvi os primeiros acordes, meu humor afundou. Eu sabia que ele estava vindo. Eu sabia que minha noite estava arruinada. Era tão injusto. Eu só queria ser normal. Nem sequer podia relaxar depois de uma semana horrível, sem que meu perseguidor fantasmagórico aparecesse. Comecei a hiperventilar e olhar freneticamente ao redor. E lá estava ele, parado logo atrás do DJ, que não fazia a menor ideia de sua presença. Parecia que a música alta lhe dava força. Ele começou a avançar em minha direção através da multidão. Seus dentes horríveis pairavam quase 30 centímetros acima da pessoa mais alta do local. Movia-se entre as pessoas como se fossem água, e seus olhos permaneciam fixos a mim. Eu corri. Não me importei em parecer estranha, nem com os olhares. Eu precisava sair dali imediatamente. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiam. Saí para a rua, em um carro, que não esperava me ver, assim como eu não esperava vê-lo, me atropelou. Passei as 2 semanas seguintes no hospital. O carro havia esmagado minha perna. Eu voltaria a andar, mas levaria tempo e muita reabilitação.
Jimmy e minha mãe ficaram comigo durante toda a primeira noite, mas eventualmente tiveram que ir embora. Eu realmente não queria que fossem. Jimmy tentou argumentar, mas minha mãe encerrou a discussão rapidamente. Ele tinha aula pela manhã e já eram 2 da madrugada. Antes de sair, Jimmy me lançou um olhar significativo. Fique segura, Reg. Então, minha mãe o conduziu para fora do quarto. Quase imediatamente após eles saírem, ele apareceu. O Sr. Brightside estava no canto do quarto, perto da porta. Enfermeiros entravam e saíam. Nenhum sequer olhava para ele. Ele apenas permanecia ali, observando. Como sempre, dessa vez não se aproximava. Mas eu não aguentava mais nada daquilo, nenhuma parte daquilo. Eu estava exausta e não me importava mais o que aconteceria comigo. E então, coloquei tudo para fora. Gritei com ele. Gritei. Foi a primeira vez que falei diretamente com ele. A primeira vez que reconheci sua existência. Ele permaneceu completamente imóvel. Quando finalmente terminei minha explosão, ele se afastou. Os enfermeiros correram para dentro do quarto e me deram tranquilizantes. Quando acordei pela manhã, não havia sinal dele. Depois disso, eu ainda vi indícios do Sr. Brightside. Sempre pelo canto do olho quando estava triste. Mas ele nunca mais apareceu completamente. Com o tempo, pareceu ter desaparecido por inteiro. Até Jimmy disse que não o via mais. Achei que tinha vencido, que tinha derrotado o monstro debaixo da cama. Mal sabia eu o quanto estava errada. Alguns anos se passaram sem qualquer sinal do meu demônio. E, embora eu já não olhasse por cima do ombro toda vez que ficava triste, ainda sentia um aperto no estômago sempre que alguém mencionava aquela música. Eu tinha 25 anos quando recebi uma ligação da minha mãe numa manhã aparentemente comum. Mal conseguia entender uma palavra entre seus soluços desesperados. Depois de muitas perguntas e pedidos para que se acalmasse, ela finalmente conseguiu dizer uma única palavra. Uma palavra que eu gostaria de nunca ter ouvido. Jimmy. Ele estava indo a pé para uma loja de conveniência, por volta das 11 da noite, quando alguém avançou o sinal vermelho. O motorista fugiu. Não havia mais ninguém na estrada naquele momento. Jimmy morreu antes que alguém pudesse chamar uma ambulância. Naquela noite, eu estava sozinho em meu apartamento, chorando no travesseiro. Eu era uma mulher destruída. Amava Jimmy mais do que tudo. Senti uma culpa terrível. Parecia uma piada cruel. Nós dois havíamos sofrido acidente de carro, mas o dele o matou. Nem sequer foi culpa dele. Como eu sobrevivi apenas com uma sequela na perna enquanto ele perdeu a vida? Então, vi algo pelo canto do olho. Algo impossível de esquecer. Lá no espelho estava o rosto familiar da sombra. O Sr. Brightside tinha voltado. Meu choro parou imediatamente. Quis correr, quis ser atropelado novamente. E dessa vez, deixar que o veículo me libertasse daquele pesadelo de uma vez por todas. Me levasse até Jimmy. Eu quis, mas não fiz. Em vez disso, virei-me para encará-lo. Ele estava parado no canto do quarto, como um convidado tímido demais para anunciar sua própria presença. Cerrei os punhos, trinquei os dentes. Estava a um passo de atacar aquela criatura. Ele parecia pequeno, e eu não me deixaria intimidar novamente. Então parei. Pequeno. Ele realmente parecia pequeno. Antes, o Sr. Brightside dominava o cômodo inteiro como um enorme relógio de pêndulo assombrado. Mas naquele dia, pela primeira vez, ele parecia menor do que eu. Havia algo diferente nele. Algo que eu não conseguia identificar. Minha raiva desapareceu. Passei apenas a encará-lo. Quanto mais olhava, mais percebia que não era apenas sua altura. Seu rosto também era diferente. Os olhos eram maiores. O sorriso não era tão largo. Aquele não era o mesmo rosto que me assombrava durante anos. E então ele começou a abrir a boca. O movimento parecia doloroso, estranho, como se seu corpo não soubesse como fazer aquilo. Da sua garganta saiu um som horrível, semelhante ao arranhar de unhas num quadro negro. Ele estava tentando falar comigo. Repetia o mesmo som em rajadas curtas e embaralhadas, até que finalmente entendi. Era uma única palavra, repetidas várias vezes. Meu corpo inteiro gelou. Meu coração pareceu despencar dentro do peito. Com dificuldade respondi. Jimmy? Ele assentiu. Era ele. Não havia dúvida. O irmão que eu acreditava ter perdido estava ali, embora em uma forma muito diferente. Vem aqui, Jimmy. As palavras saíram do meu lábio pouco acima de um sorriso. Ele se aproximou lentamente. Os movimentos eram rígidos e trêmulos, como se ainda não estivesse acostumado àquelas pernas. Segurei seus braços para ajudá-lo. Com determinação vacilante, ele se apoiou em mim.
Seu sorriso distorcido permanecia imóvel, mas eu conseguia enxergar além dele. Conseguia ver a tristeza escondida por trás daquela máscara. Levei-o até a cama e nos sentamos juntos. Depois disso, passamos horas conversando. Ou melhor, eu conversei. Por mais que tentasse, Jimmy não conseguia produzir mais palavras. Nem naquela noite, nem nunca mais. Tudo o que conseguia emitir eram crostos dolorosos que pareciam fazê-lo sofrer. Eu disse que estava tudo bem. Ele não precisava falar. Bastava estar ali, bastava ouvir. Depois de algumas horas, ele partiu, tão repentinamente quanto havia chegado. Talvez tivesse ficado sem tempo, talvez sem energia, não sei. Pisquei e ele desapareceu. Eu senti o vazio retornar, mas o reprimi. Naquela noite, já não tinha utilidade. Apenas me deitei sem sequer trocar de roupa e dormi. Os dias seguintes passaram envoltos em melancolia. Não era o desespero absoluto que senti quando recebi a notícia da morte de Jimmy, mas era impossível ser feliz. Minha mente girava em torno das implicações de tê-lo visto novamente. Vê-lo naquele estado me deixava ao mesmo tempo extremamente feliz e profundamente triste. Cerca de uma semana depois, eu estava deitado na cama, lutando para adormecer, por volta das 3 da manhã. Sr. Brightside. Ele ocupava meus pensamentos constantemente. Se Jimmy podia parecer daquela forma, então eu já sabia o que, ou quem, o Sr. Brightside realmente era. Eu precisava vê-lo novamente. Precisava descobrir com o que estava realmente lidando. Levantei da cama tomada por uma nova determinação. Eu precisava saber. Peguei o celular, abri o aplicativo de música, comecei a andar de um lado para o outro pelo quarto. Eu apertaria o play, e então tudo mudaria. Ou talvez não. Talvez ele nem aparecesse. Talvez eu o tivesse assustado para sempre. Talvez tudo isso fosse apenas um delírio paranoico de uma mulher tão desesperada pela família que inventou personagens estranhos com rostos engraçados. Talvez. Mas eu sabia que nada disso era verdade. Não depois de tudo que tinha visto. Finalmente reuni coragem, encontrei a música e apertei o play. Assim que a melodia inicial começou, uma onda percorreu meu corpo. Um arrepio que nasceu no topo da coluna e desceu até os pés. Olhei ao redor. Nada. Corri até o espelho da cômoda e encarei meu reflexo. Mesmo vasculhando o quarto desesperadamente com os olhos, não conseguia encontrar a sombra da qual passei tantos anos fugindo, mas que agora desejava mais do que tudo ver novamente. Antes mesmo de perceber o que estava fazendo, uma palavra escapou dos meus lábios. Pai! Perguntei ao vazio. E então ele apareceu. Estava tão perto que eu poderia estender a mão a tocá-lo. Senti sua presença imponente erguer-se acima de mim, mas pela primeira vez eu não estava com medo. Apenas aumentei o volume da música e o abracei. Hoje em dia me sinto muito melhor. Não tenho mais medo do medo. Na verdade, de certa forma, até o espero, porque é nesses momentos que sei que os dois estarão lá. Jimmy e meu pai. Algumas vezes, o mal não está onde nós o esperamos, mas na nossa própria cabeça. Aprender a aceitar a dor e tristeza a fim de superar elas, conseguindo caminhar junto com o luto, seguindo em frente, é sempre a melhor opção. É difícil, dói, mas uma hora passa, ou você aprende a conviver com ela. Até o próximo vídeo.